Voltamos a falar do massacre de Las Vegas. O presidente americano Donald Trump viajou hoje à cidade e visitou os sobreviventes do ataque. Trump participou também de uma homenagem aos policiais que prestaram socorro às vítimas. É o que mostram os enviados especiais Luciana Franchini e Yves Goulart. O aparato de segurança foi montado para receber o presidente e a primeira-dama. Assim que desembarcaram, Donald Trump e Melania foram direto para o hospital, onde a maioria dos feridos no ataque recebe tratamento. O encontro com sobreviventes não foi gravado, mas Trump disse que convidou a todos para visitarem a Casa Branca. Ele elogiou o trabalho dos médicos e enfermeiros e se recusou a falar sobre a política de armas nos Estados Unidos. Antes de sair, tirou uma foto com a equipe. À medida em que Las Vegas tenta se recuperar, testemunhas do ataque contam as histórias de quem perdeu a vida ou se arriscou para salvar outras pessoas. Mike McGarry usou o próprio corpo para proteger um grupo de jovens dos tiros. A taxista foi buscar um passageiro no festival e chegou no momento em que os disparos aconteciam. Ela conta que ouviu o barulho, sentiu o cheiro da pólvora e que várias pessoas desesperadas pediam para entrar no táxi. Essa mulher conta que só escapou porque foi protegida por um desconhecido. A médica salva pelo marido que morreu e se tornou um dos símbolos do massacre. Revela que quando percebe que ele havia sido atingido, ainda tentou aplicar os primeiros socorros debaixo da chuva de tiros. Por volta do meio-dia, Donald Trump seguiu para o segundo compromisso da agenda, uma cerimônia para homenagear os policiais e bombeiros que foram os primeiros a chegar no local do ataque. Nesse momento, nós estamos acompanhando aqui a saída do presidente Donald Trump do Departamento de Polícia aqui de Las Vegas. Ele acaba de se encontrar com os chamados heróis civis, que foram os primeiros a chegar no local do ataque para salvar as vítimas. A visita de Trump foi rápida. Ele ficou apenas 8 horas na cidade e já embarcou de volta para Washington. As razões do massacre em Las Vegas. Como foi possível o atirador comprar dezenas de armas de forma legal? Por que surgem tantos atiradores solitários nos Estados Unidos? Os motivos do ataque ainda são um mistério. A polícia sabe apenas que o atirador planejou tudo em detalhes e que ele era apaixonado por armas, como boa parte dos americanos. Essa é a nossa reportagem da semana. Uma nação acostumada a conviver com armas de fogo. Você quer um calibre 12? Surpreendida, mais uma vez, por um atirador solitário. Obrigada a assistir perplexa aos horrores do maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos. Como um único homem conseguiu comprar de forma legal tantas armas e sem levantar suspeita? Para o americano, a posse da arma é uma coisa comum e natural. Em meio à tragédia, nossa equipe mostra o fascínio dos americanos por armas e consegue entrar facilmente num estande de tiros, onde qualquer pessoa, sem nenhuma experiência, pode usar uma pistola. Domingo, 1º de outubro, 10h05 da noite. 22 mil pessoas assistiam a um show de música country, quando foram surpreendidas por uma chuva de tiros. No início, o barulho dos disparos foi confundido com fogos de artifício. Até que a banda percebeu o que estava acontecendo e interrompeu o show. Em meio às rajadas, algumas pessoas correram. Outras se jogaram no chão.
Nem a polícia sabia exatamente de onde vinham os disparos. Foram 10 longos minutos de horror e pânico na cidade que é símbolo de diversão. Até que a polícia descobriu que os tiros vinham das janelas de um dos hotéis de luxo de Las Vegas. O atirador foi localizado no 32º andar. Ele chegou a disparar 200 tiros no corredor do hotel e feriu um segurança. A polícia isolou a área. Quando invadiu a suíte, 1 hora depois, encontrou o homem morto. Ele teria usado uma pistola para se matar após o ataque. A repórter Luciana Franchini esteve no local do ataque. O massacre aconteceu no coração de Las Vegas e a vida parece voltar ao normal. Aqui ao meu lado é onde ficam os luxuosos hotéis e cassinos. A principal avenida, a Strip Boulevard, acaba de ser aberta. Do outro lado da rua, a gente vê o FBI, que continua com as investigações no local onde acontecia o Festival de Música Country. Ao todo, 58 pessoas morreram, cerca de 500 ficaram feridas. Ao longo da semana, o lugar se transformou em uma espécie de memorial e recebeu muitas flores para lembrar as vítimas. O brasileiro Tiago estava com o ingresso comprado para ir com os amigos ao festival, mas um imprevisto impediu que ele chegasse a tempo. A gente tinha comprado o ingresso, só que não deu pra gente ir porque a gente saiu mais tarde do trabalho. Tiago mora só há 6 meses em Las Vegas. Ele veio da cidade de Guapiara, no interior de São Paulo, onde o pai trabalha como policial militar. E conta que jamais esperava ver uma cena violenta como essa nos Estados Unidos. Ele fez questão de deixar uma mensagem de apoio no memorial e se emocionou ao pensar que poderia estar entre as vítimas. Muita tristeza e uma pessoa veio para se divertir, para se distrair um pouco e acontecer tudo isso, né? I will talk too much more, I'm gonna cry. I'm speechless. Essa enfermeira americana chora ao lembrar da tragédia. Ela conta que recebeu o convite de um amigo para ir ao show. Ela não aceitou. O amigo foi e acabou atingido por uma das balas disparadas pelo atirador. Ele passa bem. É um dos sobreviventes do massacre. Have a friend of ours that was shot in the chest and came out his armpit and was able to survive. Cerca de 100 policiais ainda trabalham na investigação para esclarecer os motivos reais do ataque. Depois do massacre, a polêmica sobre o porte de armas nos Estados Unidos veio à tona mais uma vez. Houve protestos pedindo o desarmamento da população, mas os americanos sempre se mostraram divididos sobre esse tema. Esse americano não acredita que o controle de armas vai solucionar o problema. Restricting it, not going to change a thing. Esse outro vive em Idaho, um dos estados americanos que permite o porte de armas desde que ela não esteja à mostra. Quando eu pergunto o que ele acha que é preciso para evitar os ataques como esse, ele diz: mais armas. We need more guns, not less guns. Para ele, só assim, com mais armas, a violência pode ser controlada. O direito de possuir e portar armas é previsto na Constituição dos Estados Unidos e interfere de forma direta na política. A indústria de armamentos contribui com as campanhas de centenas de deputados e senadores. O lobby é tão forte que dificilmente um político ousa propor um debate sobre o tema. Calcula-se que existam quase 300 milhões de armas de fogo em posse de civis por todo o país. Uma para cada pessoa adulta e todas legalizadas. É o caso do Gabriel. Ele foi testemunha do massacre, estava trabalhando no festival e viu tudo de perto. Gabriel mora em Las Vegas há 3 anos e já se adaptou ao estilo americano de se defender. Ele nos recebeu na casa onde mora, num bairro nobre da cidade. Logo na chegada, um aviso: não se aproxime ou você vai tomar um tiro. Gabriel é um colecionador de armas.
Tem 2 pistolas e uma escopeta. Essa daqui é bem maior, uma espingarda, né? De repente, como chama no Brasil. Sobre o controlar ou não o porte de armas, Gabriel já tem uma opinião formada sobre o assunto. A gente tem que ter controle de pessoas, não de arma. A arma sozinha não mata ninguém, as pessoas matam as outras pessoas, né? Se eles quiserem usar uma faca, eles vão usar. Se quiserem usar um carro, vão usar. Se quiserem usar um avião, eles vão usar. Então qualquer coisa pode ser arma. As armas têm a ver com a identidade americana. Elas fazem parte das raízes culturais do país desde a época do Velho Oeste, onde ter uma arma era a diferença entre vida e morte. A arma está presente em tudo, na televisão, no cinema, nos jogos de videogame, e está diretamente relacionada com um dos hobbies prediletos dos americanos, a caça. Aqui em Las Vegas, o turista não precisa ir muito longe para ter uma experiência com armas de fogo. Ela é oferecida aqui mesmo, na porta do hotel Mandalay Bay, onde a tragédia aconteceu, como essa cabine de divulgação desse clube de tiros. Na terra dos cassinos, atirar também é visto como uma diversão. É fácil encontrar lojas especializadas, onde além de comprar armas, você também pode aprender a atirar. Há um cardápio de armas à disposição do cliente. Nos estandes de tiros, qualquer um pode usar uma arma, inclusive crianças. As cabines estão sempre cheias de atiradores. Até quem não tem experiência, como eu, pode atirar. A atendente me oferece uma lista de opções de armas, inclusive fuzis iguais aos usados pelo atirador. Ela me conta que não é preciso ao menos um curso preparatório, é só entrar, pagar e atirar. Eu escolhi uma pistola. Dentro da cabine, o funcionário me orienta a melhor maneira de segurar a arma. Pronto, já posso disparar o meu primeiro tiro. Steven Paddock era um contador aposentado de 64 anos. Um homem acima de qualquer suspeita. Durante décadas, adquiriu e armazenou armas e munições. Na casa dele, em Mesquite, no estado de Nevada, a polícia encontrou 19 armas. Em outra propriedade, mais 5 pistolas e 2 espingardas. Ao todo, ele colecionava 50 armas. Para comprar todo este arsenal dentro da lei, Stephen apresentava uma licença para caça e pesca. O gerente desta loja se lembra bem do rosto dele. Diz que Stephen estava mais envolvido com o hobby das armas depois de se aposentar. Autoridades americanas acreditam que ele tenha levado muito tempo planejando a ação. Em julho, Stephen teria reservado um quarto de hotel em Chicago, onde ocorreria um festival internacional de rock. Em setembro, mais uma reserva de hospedagem com vista para outro show em Las Vegas. O atirador ainda teria pesquisado uma apresentação musical em Boston antes de escolher como alvo o festival de música country do último domingo. Stephen chegou a Las Vegas 3 dias antes do crime. Levava 10 malas em que escondia 23 armas, a maioria fuzis. O atirador se hospedou em uma das suítes mais luxuosas do hotel, com 170 metros quadrados e vista panorâmica. Instalou câmeras de segurança no quarto e no corredor do hotel para monitorar a chegada de policiais. Antes do ataque, ele visitou um cassino onde usou um cartão fidelidade da namorada Marilu Danley. A mulher, de 62 anos, é cidadã australiana de origem filipina. Na semana anterior, ele teria transferido $100 mil para a conta de Marilu, que estava nas Filipinas havia 15 dias. Sem mostrar o rosto, 2 irmãs de Marilu deram entrevista a um canal de TV na Austrália.
Uma delas dizem que Marilu não sabia de nada e que foi enviada por Stephen às Filipinas para que não interferisse nos planos dele. Nesta semana, Marilyn Dunley voltou aos Estados Unidos e prestou depoimento. O advogado dela leu um comunicado à imprensa dizendo que o atirador nunca demonstrou nada que levasse a desconfiar das coisas horríveis que aconteceriam. No carro de Stephen foram encontrados 22 quilos de material explosivo e 1.600 balas. A polícia não descarta que ele tenha planejado transformar o próprio veículo em um carro-bomba. Nada aparentemente explica o porquê ele fez isso. Tudo indica, então, que isso foi um ato psicótico, uma pessoa louca, perturbada, problemática, doente. Stephen Paddock era filho de um dos homens mais procurados pelo FBI, a polícia americana, na década de 60. O pai dele, Benjamin Paddock, era acusado de envolvimento em roubos a diversos bancos. O irmão de Stephen, Eric Paddock, confirma a história, mas conta também que o irmão não tinha antecedentes criminais. Eric não acredita que Stephen tenha planejado a ação durante tantos anos. As armas compradas pelo atirador eram semiautomáticas, mas a maioria era utilizada como se fosse automática, devido a um dispositivo instalado por Stephen conhecido como bump stock. O adaptador faz com que as armas se tornem mais ágeis. Normalmente, seria necessário acionar o gatilho a cada disparo. Com o bump stock, ao manter a pressão no gatilho, é possível disparar vários tiros por segundo, uma característica exclusiva de armas automáticas. O comércio de armas automáticas é restrito nos Estados Unidos desde a década de 80, mas o país permite a venda e a utilização do acessório. Ele pode ser comprado livremente na internet por cerca de $50, cerca de R$157. No Brasil, desde 1997, o porte de arma de fogo é considerado crime. Com a entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento, as leis ficaram ainda mais rígidas. Civis são proibidos de portar armas, com exceção para casos especiais e de ameaças à vida. Mesmo assim, o porte tem duração determinada e pode ser revogado a qualquer momento, principalmente se a pessoa for flagrada, embriagada ou usando drogas. Para Túlio Kahn, especialista em segurança pública, estas medidas foram importantes para diminuir a criminalidade. Facilitou muito o trabalho da polícia, sabe por quê? Às vezes você pegava um criminoso conhecido na rua, você não pega ele em flagrante, você não pode fazer nada. Mas se ele está com uma arma ilegal, você pega ele pela arma. Em todo o mundo, o Japão é o país que possui as leis mais rigorosas para a compra e porte de armas, como mostra a correspondente em Tóquio, Cíntia Godoy. Aqui no Japão, conseguir uma arma de fogo é quase impossível. Uma lei de 1965 proíbe qualquer cidadão de comprar, vender e portar uma arma. Disparar um revólver, então, é considerado um crime tão grave que pode levar até mesmo à prisão perpétua. É o que explica esse ex-policial, que virou especialista em criminalidade. As punições são severas e a lei foi sendo revisada ao longo dos anos. Hoje, possuir somente munição já é considerado crime, diz. Os resultados de tanto rigor aparecem nas estatísticas. O país tem o menor número de homicídios por armas de fogo entre as nações mais desenvolvidas do mundo. Um levantamento feito pela Agência Nacional de Polícia mostrou que em 2015 existiam cerca de 219 mil armas licenciadas em todo o país.
Isso significa que em um grupo de 100 japoneses, apenas um tem uma arma. Na Inglaterra, por exemplo, a proporção é de 6 para 100. E nos Estados Unidos, de cada 100 pessoas, 90 possuem armas. No Japão, a lei só permite a posse de rifles de caça e armas de ar comprimido para a prática de esporte. Ainda assim, conseguir um desses armamentos é extremamente difícil. Os candidatos não podem ter antecedente criminal. É preciso passar por uma rigorosa inspeção todos os anos, com testes para o uso de substâncias químicas, sanidade mental e capacidade de atirar sem colocar em risco a vida de outros. É necessário ainda um bom dinheiro para retirar as licenças, mais de R$ 4.200. O número de estabelecimentos que vendem armas também é controlado. Na Grande Tóquio, são 25 lojas que passam por vistorias frequentes. Segundo o especialista, a política do governo é: quanto menos armas por aí, melhor. A fiscalização rigorosa e as duras leis atingiram em cheio o crime organizado. Tatsuya Shindo é ex-membro da Yakuza, a máfia japonesa. Ele mostra as tatuagens, símbolo do grupo, e conta que no país, até os bandidos desistiram de andar armados. Não vale a pena se arriscar. Apenas ser encontrado com munição já significa ir para a cadeia. E com um controle severo, conseguir uma arma de maneira ilegal é muito caro. Tatsuya passou 13 anos no grupo mafioso e revela que a Yakuza tinha um arsenal, mas que o número de armas foi diminuindo ao longo do tempo. Hoje, os criminosos se armam apenas para se proteger de outras facções criminosas, diz. É comum andar pelas ruas de Tóquio e encontrar policiais assim, aparentemente desarmados. É que o revólver que eles carregam deve ficar escondido para não causar nenhum tipo de constrangimento à população. Além de ser um dos países com uma das menores taxas de criminalidade do mundo, o Japão ainda se orgulha da cultura anti-armas. Por aqui, o rigor da lei se aplica a todos e mesmo as autoridades podem enfrentar problemas sérios por mau uso do equipamento de trabalho. Proibir e fiscalizar parece ter sido um tiro certeiro dado pelos japoneses contra os crimes com armas. Em 2015, por exemplo, dos 864 homicídios, apenas 6 foram por armas de fogo. No mesmo ano, os Estados Unidos registraram mais de 33 mil casos. No caso dos Estados Unidos, o que chama a atenção não é tanto o uso de armas no crime comum, e sim pelo número de ataques em massa, aqueles em que pelo menos 4 pessoas são atingidas de uma vez por um atirador. Segundo uma organização não governamental, somente neste ano foram registrados 276 ataques em massa nos Estados Unidos, quase um por dia. 350 pessoas morreram nesses ataques, excluindo os atiradores. Outras 1.316 pessoas ficaram feridas. Os dados foram atualizados até este sábado. Antes do ataque de Las Vegas, o ataque mais mortal dos Estados Unidos tinha sido registrado em junho de 2016, quando um atirador abriu fogo contra os frequentadores de uma boate gay na Flórida. 49 pessoas morreram. Omar Martin, de 29 anos, era americano, filho de afegãos.
comprou legalmente as 2 armas usadas no ataque que foi relacionado ao extremismo islâmico. Há 10 anos, um estudante de 23 anos abriu fogo no campus de uma universidade da Virgínia e matou 32 pessoas. Ele cometeu suicídio. Para os especialistas, a proibição não significa o fim dos atentados. Para mim, alguém que quer fazer o que ele fez, né, em Vegas, usando 23 rifles, eu não acho que ele seria barrado porque ele não conseguiu comprar as armas. Ele daria um jeito de adquirir ferramentas para fazer isso. Como nós vimos vários outros ataques e outras situações que acontecem nos Estados Unidos e no mundo que não dependem das armas. Agora, com a comoção nacional desta semana, o controle de armas voltou a ser tema de debate em Washington. Congressistas do Partido Republicano, tradicionalmente avessos a qualquer controle de armas, se declararam dispostos a discutir a proibição do mecanismo usado por Stephen Paddock, aquele que transforma uma arma semiautomática numa metralhadora. A Associação Nacional do Rifle, principal grupo pró-armas dos Estados Unidos, também se declarou a favor de uma regulamentação para o uso do adaptador. Críticos dizem que estas declarações seriam apenas uma forma superficial de conduzir a situação até que o atentado seja esquecido.